Você pode se assentar, daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra. Pode deixar a Bíblia aí. Quem já pegou a Bíblia já vai abrindo Efésios, porque hoje nós vamos ler bastante textos e o Senhor vai trabalhar conosco. Glória a Deus, queridos. Ultimamente nós temos ficado simplesmente estarrecidos quando vemos notícias sobre guerra. É ou não é? Falo, meu Deus do céu, a cada manhã achei um canal que logo na primeira hora da manhã passa no interior e lá fala das plantações, dos animais e pronto, porque não dá mais para a gente assistir noticiário, porque senão logo pela manhã a notícia é de morte, a notícia é de devastação, a notícia é de tristeza. Então não tem mais condições da gente assistir isso. Eu, pelo menos, me achei lá nesse canal aí. Já estou aprendendo lá como que faz plantação de alface hidropônica. Uma bênção, gente. Quem sabe a gente faz aqui no espaço da igreja. Pastora Ângela lá fazendo horta. Porque realmente as notícias têm sido cada vez piores, cada vez mais difíceis. E quando nós vemos as imagens da guerra, quando nós vemos tudo aquilo que é apresentado na TV, a gente pode ter uma ideia do quão letal é o poder de uma arma de guerra. O poder de destruição, não tem palavras para explicar como que uma mente humana pode planejar uma arma que faça tamanho estrago. Tamanho estrago, é ou não é? Então, queridos, diante desses conflitos, o Espírito Santo me levou a uma reflexão nessas últimas semanas e é o que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus também fala de uma guerra e deixa bem claro que nós todos estamos envolvidos nela. Não tem jeito. No entanto, mesmo em guerra, nós somos um povo abençoado. Glória a Deus. Nós somos um povo vencedor, mesmo em meio a uma guerra. Este é o tema da nossa reflexão nessa noite. Mesmo em guerra, somos um povo abençoado. Glória a Deus. Você pode abrir a palavra em Efésios capítulo 6, leremos dos versos 10 a 12. Vocês encontraram o texto, também está projetado na tela. A palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, queridos, nessa carta aos Efésios, Paulo deixa claro que não será fácil nós usufruirmos dos privilégios que nós temos por sermos filhos de Deus. Como filhos de Deus, o Senhor nos cobriu de todas as bênçãos celestiais. Mas aqui nesse mundo, usufruir dessas bênçãos não será tão automático assim. Por quê? Porque nós estamos habitando num mundo que é oprimido pelo diabo. Por causa da batalha espiritual que enfrentamos diariamente, nós temos sim dificuldades em fazer o que Deus nos pede, o que Deus espera de nós, em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho, às vezes em relação ao casamento, às vezes em relação aos nossos filhos. Muitas vezes nós temos dificuldades de nos comportarmos de forma adequada, até mesmo na casa do Senhor, porque nós temos um opositor. Queridos, nós precisamos
acordar para uma verdade: que nesta guerra não existe terreno neutro. E essa noite eu quero conversar assim de uma forma bem clara com a igreja, porque nós precisamos nos posicionar. Existem apenas dois lados: ou nós estamos posicionados como exército de Deus, como igreja de Deus, ou nós estamos do outro lado, rendidos aos mais diversos ataques do mundo das trevas. Ou nós estamos do outro lado, sujeitos aos seus enganos, às suas ciladas, aos seus ardis. É interessante, quando nós estudamos um pouquinho sobre batalha espiritual, nós vemos que Satanás, em seu exército, ele trabalha de uma forma organizada. E lá, e na sua estrutura, ele trabalha com principados, ele trabalha com um exército espiritual especializado na maldade. Esse inimigo, ele não dorme e nos ataca com suas ciladas. Trata-se de um inimigo invisível, maligno, astuto, persistente e oportunista. Como esse inimigo trabalha? Talvez você pergunte para mim, mas como, se ele é invisível? Como que ele trabalha? Como que ele chega a causar um transtorno para nós? Ele batalha principalmente para roubar a palavra de Deus que é depositada no seu coração. Você vem, Deus usa a pessoa, o profeta que vem aqui, o pastor que vem aqui, libera uma palavra dele. Você sai daqui com a palavra, como a palavra que nós recebemos no domingo. E muitas pessoas, quando saem da porta para fora, já não lembra mais o que foi depositado no coração. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: se eu não tenho guardado a palavra no meu coração, alerta. Alerta, porque provavelmente ou é preguiça da tua parte, que não é o que eu acredito, porque se fosse preguiça você nem viria aqui, ou o inimigo está roubando a palavra do seu coração. O inimigo também se opõe às respostas das nossas orações. E como ele se opõe? Ele começa a colocar em você cansaço. Você vem, você ora, você clama, você busca, começa animado, daqui a pouco você já está desanimado, já está ficando cansado. Eu acho que Deus não está me ouvindo. Já começa a se entregar à dúvida, já começa a acordar mais tarde e começa a desanimar da vida de oração. Isso está acontecendo com você? Se estiver acontecendo com você, anota aí. Pode ser que Satanás está se opondo para que você não receba as respostas às suas orações. Ele também oprime com enfermidades. Ele atormenta o coração de quem não perdoa. Intimida através do espírito do medo. Ele ataca a mente humana com pensamentos contrários ao que diz a palavra de Deus. E eu acho que esse é o ataque mais moderno dele. Nesses últimos anos, especialmente depois da pandemia, a luta com pensamentos malignos tem sido renhida, não há como descrever a quantidade de pessoas que a gente conversa e como elas têm sofrido ataque na mente. Se esse é o seu caso, anote aí: ataque na mente, porque depois nós vamos orar. Amém? Estão comigo, igreja? Tudo certo aí? Queridos, o que me deixa muito empolgada agora para falar com você é que mesmo em guerra, o Senhor tem cuidado de nós. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero que você observe. Efésios 6, verso 10.
Vamos ler com bastante atenção esse texto. Nós já lemos no início da preleção, mas eu quero que você preste atenção na expressão que está na tela. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu... Posso ouvir vocês lerem novamente? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No texto original, queridos, essa expressão, ela está no presente passivo. O que isso significa? O tempo presente indica que algo está sendo feito hoje, agora, neste momento. E o tempo passivo indica que isso está sendo feito a alguém agora, nesse momento. Olha como Deus trabalha. O Senhor sabe que nós estamos nesse mundo caído e Ele está conosco, e Ele trabalha na nossa vida o tempo todo, nos fortalecendo no poder que vem dEle. Esse poder está à nossa disposição, e nessa noite, em nome de Jesus, eu quero tirar toda e qualquer obscuridade da sua mente, porque há crentes que têm medo da batalha espiritual, há crentes que têm medo de se posicionar, porque não entendem qual é o agir do Senhor na nossa vida, qual é o agir do Espírito Santo em nosso favor. E eu quero já começar chamando a sua atenção para o que o texto afirma. Ele está dizendo: sede fortalecidos no Senhor, não é na sua força, no Senhor e no seu poder. Com base nesse verso, eu posso afirmar que Deus nos fortalece, e a origem dessa força está nele. O poder é dele, porque nós mesmos não podemos fazer isso. Então eu gostaria que você marcasse esse texto na sua Bíblia: sede fortalecidos no Senhor e no seu poder. No verso 13, ainda de Efésios 6, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Olha o verbo: resistir no dia mau. E, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Que versículo maravilhoso, é uma joia preciosa nesse texto. Marque aí com caneta dourada, as mulheres, se tiverem. Por que que ele é maravilhoso? Porque a afirmativa desse texto já é de vitória. Porque o final do texto diz assim: depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus, há uma garantia de vitória sobre nós. Essa armadura, queridos, ela não é nossa. Essa armadura é de Deus. O texto diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Em Efésios 5,16, nós lemos que os dias são maus. Em Salmos 34,19, diz assim que muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, glória a Deus ao nosso Senhor. Em Efésios capítulo 6, de versos 14 a 17, Paulo listou 6 equipamentos que nos foram dados por Deus para enfrentarmos a batalha espiritual. Lendo sobre esses equipamentos, é interessante que Paulo ele faz uma analogia com o soldado romano. E quando nós lemos sobre a armadura, você vê que os primeiros equipamentos são todos de defesa. É interessante que o teólogo que faz a defesa da tese dele, e eu concordo, ele diz assim que Paulo tinha em vista um soldado vencedor que já estava no terreno do inimigo. Ele não estava guerreando mais, ele já era vencedor. O inimigo estava querendo tomar de volta o terreno conquistado, mas ele resiste.
Ele resiste. Por isso que todas essas armas são de defesa. Nós vamos ler, e tem apenas uma arma de ataque. É interessante porque a gente pode também se colocar nessa mesma afirmativa. O Senhor já nos salvou, o Senhor já nos comprou. Ele diz em 1 de João capítulo 5, versos 18 até 20, diz que aquele que foi gerado por Deus, o inimigo não lhe toca. Glória a Deus, o inimigo não lhe toca. Então, quando a gente fala em batalha espiritual, a primeira postura do crente tem que ser de resistência. Fala, esse terreno aqui Deus me deu. O diabo que vai embora. O diabo que vai embora. Quando nós olhamos para a armadura que Deus deu para nós, que é uma armadura de proteção, Ele está falando que é para nós vivermos a nossa vida com o cinturão da verdade. Que significa isso? Que o crente que vive baseado na verdade sempre vencerá o pai da mentira, porque a verdade é maior. A couraça da justiça representa a justificação que Cristo já fez por nós na cruz. Por isso o acusador não tem mais poder sobre a nossa vida. Paulo também diz que nós temos que estarmos calçados com o evangelho. Queridos, coisa linda é você ver uma pessoa lutando, mas lutando em pé. Eu tenho um desespero de assistir luta quando o outro começa a chutar e a bater. Me dá um desespero se eu saio da sala. Eu não tenho estrutura para assistir essas lutas aí, que alguns homens gostam de ver. Eu tenho desespero daquele negócio. Porque é muito feio você ver a pessoa caída e lá vai chute, pancada. Gente, não é assim que acontece conosco na guerra espiritual. Não é assim. Quando Deus permite que nós enfrentemos uma guerra espiritual, é uma postura em pé. Em pé, com os pés calçados na verdade do evangelho. Qual é a verdade do evangelho? Que nós já somos cobertos pelo sangue de Jesus, que ele já venceu a Satanás, que ele já venceu o príncipe das trevas. Essa é a verdade. Então os nossos pés estão firmados no evangelho. Não podemos ser crente que fica apanhando do diabo, a menos que você queira. A menos que você deite e diga assim, pode me bater. Não é o que a palavra de Deus espera de mim e de você. Porque você tem esse calçado do evangelho para você firmar os seus pés. O escudo da fé. Eu sou apaixonada pelo escudo da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz aí em Efésios que com o escudo da fé você apagará a todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. O que é o dardo inflamado do maligno? Eu acho que todos já assistiram um filme da época medieval, que eles pegavam aquelas flechas com a ponta com fogo, colocava naquele lança-dardo e jogava lá na frente para incendiar a plantação do outro, do adversário, do inimigo. Então, eu entendo da seguinte forma, que ao derredor está Satanás, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele lança os dardos para ver se consegue atingir a sua mente. Porque se ele atingir a sua mente, ele domina você. Com o escudo da fé, eu consigo comparar o que está na minha mente com a palavra de Deus e fazer a escolha. O que eu estou pensando não tem origem em Deus, tem origem no diabo. Então eu escolho colocar na minha mente o que Deus diz ao meu respeito.
Pastor Hamilton faz muito bem e é direcionado pelo Espírito Santo. Quando você levanta e diz: em Cristo Jesus eu sou salvo, sou perdoado, sou lavado, sou remido, sou salvo, sou vitorioso, sou saudável. Acho que eu coloquei algumas palavras a mais aqui, minhas também, porque eu sou filha do Deus Altíssimo, e é isso que a Bíblia diz ao seu respeito. Quando Satanás diz para você: você não tem vergonha, você é um fracassado. Combina você dizer assim: meu Pai Celestial, neste momento está falando comigo que eu não tenho vergonha porque eu sou um fracassado. Combina? Combina, gente? Se não combina, não foi Deus que disse. Se não foi Deus que disse, quem foi que mandou isso para a sua mente? Satanás. Você não pode evitar pensamentos autodestrutivos, mas você pode substituir. Você pode falar: ah, Satanás, eu já sei que é você que está aí. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus eu sou próspera, eu sou vitoriosa. Ele está comigo, Ele está me guardando, Ele está me sustentando. A nossa mente não pode ser um terreno vazio, à disposição para Satanás plantar o que ele quer. Quando a palavra de Deus diz: guarda o teu coração, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O que significa isso? O guarda ali é como um banco que põe um soldado munido fortemente guardando o cofre. Ou seja, de tudo que você tem que proteger, proteja a sua mente, as suas emoções. Nós não podemos ficar guardando todo e qualquer pensamento. E como que eu faço isso? Usando o escudo da fé. No que você crê? Eu sei no que eu creio. Volta e meia eu faço uma listinha do que eu creio. Funciona você escrever. Lá, escreve. No aconselhamento, quando eu estou com as mulheres, as queridinhas que estão lá comigo, eu peço para elas escreverem: no que você crê, irmã? Aí ela começa a escrever: eu creio que sou filha de Deus. Aí eu começo já a sorrir. Eu falo: se ela crê que é filha de Deus, tem solução para tudo. Ai, eu creio que Jesus me ama. Nossa, eu já começo a dar glória a Deus. Falo: Jesus, mais uma aconselhada que vai vencer. Só precisa aprender, caminhar usando o escudo da fé. Olha lá, faz parte da armadura. Eu preciso aprender a usar o capacete da salvação. Quando eu deixo que o Espírito Santo controle a minha mente com a palavra de Deus, não há como fracassar. E por último, a espada do Espírito. Essa é poderosíssima. A palavra de Deus, quando a luta está muito difícil, você passar o dia verbalizando em voz alta a palavra de Deus tem um poder tão extraordinário que o ambiente da sua mente e da onde você está vai ser mudado, vai ser transformado, do medo para a esperança. Viu, queridos? Então a espada do Espírito é com ela. Não adianta você pegar a Bíblia e falar assim: ah, eu vou dar uma surra no diabo. Não é assim que a gente usa a espada do Espírito. A espada do Espírito é no nosso coração e na nossa boca. Quais são os textos bíblicos que você sabe decor? Não sabe texto bíblico? Você está correndo perigo nessa guerra. Precisa ter a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração. Queridos, essa é a espada de ataque. Quando Satanás vier para tirar a tua paz, para te colocar medo, para arrebentar com a sua vida, use a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz para atacar o inimigo. E a oração? O que é a oração? A oração é a própria guerra. Quando você invoca a presença de Yahvé Tsabaote, Deus dos exércitos, o Deus da guerra: Senhor, eu estou passando por essa guerra, mas a tua palavra diz que nessa peleja eu não preciso pelejar, que somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa que o Senhor vai dar nessa situação. Então eu invoco: vem Espírito Santo, vem Senhor, eu entrego para o Senhor.
Amém, igreja? Oração, oração, oração. É assim que a gente luta. Mas existe uma estratégia que eu quero dividir com a igreja e que nós precisamos aprender um pouco mais sobre ela. O diabo, ele é altamente organizado em sua estratégia de guerra. No entanto, há um erro que ele não comete, mas muitos crentes cometem esse erro, que Satanás se recusa. Por quê? Porque ele é inteligente, nós precisamos entender isso. Que erro é esse? A divisão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Se tem uma coisa que nos enfraquece e nos fragiliza em tempos de guerra, é quando nós permitimos divisão na nossa vida. Marcos capítulo 3, versos 22 a 26, diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Que lição! Embora Satanás use da estratégia da divisão para arrebentar com os relacionamentos, ele não permite que na sua estrutura maligna a divisão esteja presente. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus afirma à igreja que uma casa dividida, ela não subsiste. Ele está dizendo que ela vai perecer. Por que nós precisamos entender que a divisão é tão séria? Por quê? Que o diabo usa contra os outros, mas não admite contra si mesmo. Por quê? Queridos, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você precisa entender o poder da concordância e o poder da unidade. Precisa, isso é prioritário. Eu não quero aqui pintar de rosa a guerra espiritual, porque não é brincadeira. Nós estamos falando de coisas sérias. Deus está conosco, mas Satanás, ele tem estratégias difíceis e que exigirão de nós posicionamento. E um dos posicionamentos principais que vai te fortalecer muito é a unidade. A unidade atrai o agir sobrenatural de Deus na igreja. Atos capítulo 4 relata que houve, queridos, a cura de um mendigo na frente do templo. E aí o que aconteceu? Isso repercutiu muito negativamente entre os religiosos judeus. Por quê? Porque após esse milagre, Pedro e João ficaram valentes e começaram a pregar e a falar de Jesus Cristo e falar que é ser só Jesus Cristo que salva. E 5.000 pessoas, contados somente os homens, vieram para Jesus Cristo e foi um rebuliço na cidade. Atos 4, de 7 a 12, diz que ao ser questionado, Pedro, sobre o que estava acontecendo, eles disseram que a fonte para fazer milagres era Jesus Cristo, que Jesus Cristo era todo poderoso, e eles estavam intensos na pregação, estavam cheios do Espírito Santo, e esses fariseus foram para cima de Pedro, e eu imagino ele levantando a mão, porque em nenhum outro não existe salvação, pois nenhum outro debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ali as coisas esquentaram, a perseguição se tornou acirrada. E então no verso 24, você vai ler que a igreja, sabendo que Pedro e João estavam passando por essa dificuldade, a Bíblia diz, ouvindo isso, unânimes, unidos, em unidade, a igreja levantou a voz a Deus. E no verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez todos anunciavam a palavra. No verso 32 diz assim, que da multidão dos que creram, era um único coração e uma única alma. Eles se juntaram, se uniram. E o que isso nos ensina, queridos? Que a unidade na oração abala as estratégias de Satanás, e o poder de Deus é liberado sobre a igreja. Quando nós somos desafiados a nos levantarmos daqui a pouco e orarmos pela taça de salvação, orarmos pela taça de milagres, quem dera toda a igreja se levante num único coração, numa única alma, e comece a profetizar milagres, comece a profetizar cura, comece a profetizar salvação, comece a invocar a manifestação do Espírito Santo de Deus. Queridos, vocês imaginam o que acontecerá quando nós chegarmos nesse nível de unidade? Quando nós nos levantarmos para orar pelos enfermos. Tem um outro episódio que eu amo, que é em Marcos capítulo 2, 3-5. Havia um paralítico e Jesus estava lá pregando e a multidão encheu o lugar. Eles não conseguiam entrar com o paralítico. Eu imagino eles pedindo licença na porta, falando com o pessoal de introdução, tentando passar pela janela e não consegue, mas esse paralítico tem que chegar onde está Jesus. E esses 4 homens sobem no telhado, abrem um espaço, amarra aquela maca em cordas, desce esse paralítico na frente de Jesus e o paralítico é curado. Quando nós nos unimos em favor de um aleijado da igreja, ou uma pessoa que está chegando, que está passando por problema, um vem e ora, o outro vem e traz uma cesta básica, o outro vem e unge, o outro vem e dá uma carona para trazer para a igreja, o outro vai e faz uma ligação. Gente, um espírito de vida e de ressurreição vai se mover entre nós, quando nós nos unirmos na pregação do evangelho, no amor a Deus, na prática da palavra. Quando o pastor dá um direcionamento, quando ele vem aqui e diz, gente, sexta-feira vai ter vigília. Pastor, você imaginou se 100% dos membros da igreja vierem para a vigília? Se todo mundo se unir na hora que você falar, gente, nós vamos orar. Todo mundo vem, nós vamos, por quê? Porque o pastor chamou para orar, nós vamos orar. O que nós vamos fazer sexta-feira? Nós vamos orar. Orar pelo quê? Não sei, o pastor vai falar, vamos clamar, vamos orar. O que Deus vai fazer? Nós precisamos nos unir mais, porque a vitória já está à nossa disposição. Mas nós estamos muito preocupados com a nossa bênção individual, queridos. Quando nós estivermos clamando pela bênção do nosso irmão, bênçãos sem medidas cairão também sobre a nossa vida. Bênção sem medidas cairá sobre essa igreja, e essa igreja vai ser um marco. Mas nós precisamos assumir esse compromisso. Unidade. Aqui na igreja eu sou pastora de mulheres. Estou convidando vocês para virem no dia 8. Não é para assistir. A Jéssica, ela vai ministrar. Mas eu já estou orando desde outubro do ano passado, que o Senhor me deu um direcionamento, deu uma palavra para a sua vida, mulher. Para a sua vida. A pastora de mulheres fala, mulheres, vamos. Aí vem 30, 40. E as outras 2.500, 3.000 mulheres. Porque às vezes nós estamos pensando em nós. Eu não gosto. Pensei em mim. Não, Deus vai tratar com a minha vida de mulher. Deus vai me levantar. Deus vai me restaurar. Eu vou chamar minhas amigas. Eu vou trazer minha sogra. Vou trazer minha irmã. Vamos encher isso aqui. Porque Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer algo extraordinário. Então, quando o seu líder te chama, te convoca, é porque Deus tem algo sobrenatural para fazer, mas precisa ter unidade. Não é bronca, é desafio. Viu, queridos? Nós precisamos nos unir mais. Nós estamos com o projeto Connect. Glória a Deus, mais de 300 mulheres envolvidas. Mas falta você. Falta você.
Viu? Fica o desafio. Vem, vamos unir. Porque uma vai cuidar da outra. E nós vamos chegar no final do ano contando vitória. Glória a Deus. E eu preciso terminar. Oh, Jesus. A unidade precisa ser a marca. Eu vou avançar aqui. A unidade precisa ser a marca da nossa família. Queridos, Satanás é perito em destruir família. E sabe como ele faz? Jogando um contra o outro. Começa o descontentamento no casal. Daqui a um pouco estão brigando. Aí o filho vai achar que o papai tem razão. E a filha acha que a mamãe tem razão. É o começo do fim. Então, queridos, como família, nessa noite, eu quero terminar aqui, trazendo esse alerta. Quantas famílias estão destroçadas e afastadas do Senhor? Porque no ambiente da casa, se falou muito da palavra de Deus, mas se viveu pouco do que a palavra de Deus manda. Se viveu pouco, meus queridos. Andar em unidade não acontecerá automaticamente, exigirá esforço. Andar em amor é muito mais do que sentimento. Às vezes Deus vai nos levar a um lugar, viu, amados? Ele vai nos levar a um lugar aonde nós vamos dar tudo de nós sem recebermos nada em troca. Vocês lembram lá do texto da 2ª milha? O ambiente que o Senhor ama fazer isso é no ambiente da família. Porque ali Ele lapida o nosso coração. Para que o nosso coração seja mais parecido com o dele. É quando a gente dá a capa e junto nós damos a túnica também. Nós muitas vezes seremos chamados por Deus para fazermos renúncias por algo muito maior. Quando nós fazemos isso, nós refletimos a glória de Deus. O Senhor Jesus renunciou à sua glória para que nós estivéssemos aqui hoje. Ele considerou esse ajuntamento muito maior e muito mais precioso do que ele se manter lá. Então ele se esvaziou e veio nos buscar e manifestou sobre nós a sua glória. E muitas vezes nós precisaremos fazer renúncias para a glória do nome de Jesus. Muitas vezes nós temos que esquecer de nós mesmos. Esse é o amor cristão. É na família que nós aprendemos a ceder. É na família que nós aprendemos a abrir mão. Sabe por quê, meus queridos? Quando nós nos unimos com a nossa família, e vou terminar aqui, e isso o Espírito Santo tem deixado tão claro no meu coração. Quando nós nos unimos com a nossa família, mesmo que seja uma pessoa difícil, e um ajuda o outro, e problemas geracionais e repetitivos são quebrados, a próxima geração dessa família será uma geração liberta. A estratégia de Satanás vai ser quebrada. Principalmente quando há famílias aprisionadas em vícios, famílias aprisionadas em problemas na área sexual, famílias aprisionadas no divórcio. A prima é divorciada, a tia é divorciada, a mãe é divorciada, o pai é divorciado, todo mundo divorciado. Tem que se levantar um ungido de Deus que vai falar: aqui em casa não. Custe o que custar, essa maldição, esse pecado maldito não vai ficar aqui em casa. Então a palavra dessa noite, que hoje é quarta-feira dos milagres, eu queria que você ficasse em pé. A palavra para essa noite é: eu sei que você veio buscar um milagre hoje, mas eu tenho certeza que muitos milagres que estão sendo pedidos aqui, primeiro Deus está trabalhando lá na base. Deus está trabalhando na sua base de fé, para que você se una mais na casa do Senhor. Que você saia de uma vida espiritual solo
que você se una mais, que você se envolva num ministério, que você venha para os cultos de oração, que você realmente tenha um envolvimento maior. Há a palavra do Senhor também para você nessa noite. Talvez você está aqui chorando por um filho desviado. A palavra é: o Espírito de Deus vai te capacitar a amar, a perdoar e a ser um instrumento de união lá na sua casa. E esse perdão que você vai liberar lá na sua casa vai desatar um tempo de milagres como nunca experimentado antes. Porque Deus trabalha através de princípios. Quando você voltar hoje, você que estava pensando em se separar, voltar decidido a orar e a se posicionar e falar: Deus, eu não quero mais esse tipo de problema. Então, se o Senhor escolheu a minha família para ser exemplo de um milagre, eis aqui, Senhor, então eu vou perdoar, eu vou me posicionar e o Senhor vai me ajudar a edificar o meu lar. Se você está aprisionado por vícios, se tranca no seu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, vem me visitar, eu não vou mais, nem que eu tenha que jogar a chave pelo lado de fora, mas eu me posiciono. O poder de Deus vai ser liberado sobre a sua vida, porque a força não é sua, a vitória não está na sua força, está na força de Deus. Mas nesse momento Ele está te chamando para que você venha e se renda na presença dEle, e deixe que Ele se manifeste na sua vida como seu Pai Celestial. Ele é seu Pai, mas você também tem que aceitá-lo como tal e deixar que Ele limpe a sua vida, deixar que Ele te discipline, deixar que Ele coloque as coisas no lugar, porque depois que terminar tudo isso, a recompensa será tão grandiosa. Ele vai te levantar para você levantar a outros. Viu, querido? A palavra dessa noite, e eu creio em nome de Jesus que esse milagre acontecerá na sua vida, que Deus vai começar a trabalhar na base, Deus vai trabalhar na estrutura, viu? Deus vai trabalhar por dentro do seu coração, para que para o lado de fora, quando a obra estiver terminada, a glória de Deus se manifeste. Eu já vejo pela fé o que Deus vai fazer nas nossas famílias nesse ano de transformação. Deus amado, não tinha um propósito melhor do que esse, para Deus enviar para nós ano de transformação, ano de mudança. O que você quer ver mudado na sua vida? Eu queria que neste momento você fosse muito sincero diante de Deus. E você, se você quiser vir aqui à frente, o altar está aberto para você. Se você quiser ficar no seu lugar também, eu não quero interferir nesse momento em que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Só não deixe de orar. Vai entregando agora na presença do Senhor os seus medos. Vai entregando as suas inseguranças, vai falando a verdade. Conta para o Senhor como está lá em casa. Conta para o Senhor como estão as brigas entre os filhos, como estão as discussões. Conta para o Senhor. E o Espírito de Deus, nesse momento, está envolvendo a tua vida e o teu coração e te encorajando. Pai, nessa noite as estratégias de Satanás foram denunciadas. Ele é mentiroso e enganador, mas a tua palavra liberta. Senhor, liberta o teu povo nessa noite. Que o teu povo entenda a grandeza do que o Senhor colocou à nossa disposição.
O Senhor colocou à nossa disposição a armadura adequada para nós vencermos toda e qualquer dificuldade. Pai querido, alcance agora o fraco, alcance agora aquele que está abatido, desanimado, aquele que está com medo. Nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, seja liberado da tua parte um agir extraordinário, Espírito Santo. Pai querido, venha sobre aquele que está lutando com os vícios. Senhor, põe agora, Pai, sobre ele o fogo do teu Espírito Santo. Vai quebrando as amarras, Senhor. Ah, Deus, amarras antigas, Senhor, nessa casa onde tem tido briga, irritação, ameaças, desentendimentos, nessa noite visita essa casa e põe, Senhor, em retirada a ação de espíritos malignos. Pai querido, nós clamamos agora como igreja, venha sobre a nossa igreja com uma ação profunda e poderosa de unidade. Espírito Santo de Deus, nós chegaremos no final desse ano com o dobro de membros que nós temos, Senhor, porque é ano de transformação. E o Senhor conta com cada um aqui nessa noite. Então, Senhor, aviva o teu povo. Aviva, Senhor, aviva, reaviva os dons. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz uma obra extraordinária nessa noite. Pai querido, nós não somos vítima do mundo das trevas. Nós somos a igreja que saqueia o inferno para povoar o céu, porque a tua unção está sobre nós, a tua glória está sobre nós, a tua bênção está sobre nós. Nós resistimos a todo medo, todo espírito maligno, em nome de Jesus, e nos posicionamos como teus filhos. Nos posicionamos agora, Senhor, para nós, Pai, enfrentarmos essas dificuldades e vencermos para a glória do teu nome. Nós oramos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que assim seja na sua vida e na sua casa. Tremendo mover de Deus. Mover transformador. Pode vir, pastor Dilson, não pode falar. Poder. Que Deus use a tua vida agora nesse tempo de oração. E que haja um impacto poderoso da parte de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, nessa igreja, nesse ministério, para a glória do nome do Senhor. Amém.